Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula de instrumentos e medidas elétricas. Hoje nós vamos falar praticamente do último assunto que a gente vai ter nesse semestre, que agora é sobre potência aparente, ativa e reativa. Por isso é interessante você volte lá na aula do dia 24 do 6, antes da parada, do feriado, das férias discentes e docentes, você dá uma olhada lá de novo na aula do dia 24 do 6, você vê a questão lá do defasamento angular e defasamento angular de um circuito puramente resistivo, indutivo e capacitivo. Então, na aula de hoje, no dia 29 de setembro de 2020, a gente de potência aparente, ativa e reativa. Então, essas potências, esses conceitos aqui, ó, estão diretamente ligados ao tipo da carga, ao resistor, indutor ou capacitor, ou um misto disso, por exemplo. O motor elétrico, por exemplo, ele é formado por uma bobina enrolada, só que ele tem uma quantidade significativa de bobinas, então todo fio tem o quê? Uma resistência. Na verdade, ele é formado por um misto. Então, as cargas são isso. Elas podem ser tanto individuais, agora pode ser um misto disso aqui. Então, que vai influenciar nas potências do estudo, que você vai perceber no final dessa aula, está diretamente ligado ao tipo da carga. Então, antes disso, o que é potência aparente? É a potência total que entrega a carga. Ó. Então, a medida dela é o que? Volt-ampere. Sendo composta pela combinação obrigatória das potências ativa, que é a parte real, que produz um trabalho, ó, ela é medida em que? Em watts, e a potência reativa, que é medida em que? VAR, volt-ampere, não está falando, ó, reativo. Então, a gente tem a potência aparente, ó, volt-ampere. Então, se é volt-ampere, tensão e corrente. Tem um watts, você vai perceber também que é V vezes I, e o VAR também é V vezes I. Qual que é a diferença entre elas depois? Então, para você calcular a potência aparente, você pega a tensão e multiplica pela corrente. A potência total que entrega a carga. Aí, a carga ela pode receber uma parte real e uma parte reativa. Mas às vezes a carga ela não recebe as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, depois a gente vai ver mais na frente, eu vou mostrar a comparação entre os dois. O chuveiro, por exemplo. Chuveiro ele não produz campo magnético. O chuveiro é só o quê? Resistivo. Então vai depender, na verdade, do tipo da carga que você está alimentando. Porque aí essa potência aparente aqui, ó, ela pode fornecer tanto uma parte real, que é aquela que produz um trabalho, que é dado em watts, e uma parte reativa, que ela é medida em que? VAR reativa. Reativo está relacionado com quem? Basicamente indutância e capacitância. Lembra quando você estudou as duas? Esses componentes reagem com a variação da corrente, ó. Então, eles são o quê? Elementos reativos, eles reagem com a variação da corrente. Então, ó, quando você vai ver a questão da potência ativa, ela também pode ser denominada como potência o quê? Real, que é a potência útil, que é aquela que fornece um trabalho. Lembre-se do movimento do trabalho. Energia ativa é a energia consumida, que é realizada do movimento, calor e emissão de luz. Então, se você vê o motor movimentando, porque está movimentando sem nada no eixo, então ele não está produzindo trabalho. Então, percebe? Por exemplo, aí a potência ativa está relacionada com o quê? Com o trabalho. É a mesma coisa que a potência aparente? Teoricamente, ó, ela é a potência aparente vezes o cosseno φ. Aí o que é esse cosseno φ, famoso cosseno φ? É o fator de quê? De potência.
Aí lembra daquela aula que eu te falei que o que é o fator de potência? É o ângulo de defasamento entre a tensão e a corrente. Que nesse caso, que depois você vai perceber, depois que eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, o cosseno φ, na verdade, é a relação entre a potência ativa com a potência o quê? Aparente. Por isso que tem esse fator aqui, o cosseno φ. Então, você vai ver que a potência está diretamente, potência ativa está diretamente relacionada com esse fator aqui, ó. E por último, a potência reativa, volt-ampere reativa, é a potência que oscila entre a fonte e a carga, serve apenas para magnetizar as bobinas dos equipamentos elétricos. Então, ó, se é para magnetizar, ela vai criar campo magnético. Chuveiro cria campo magnético? Não cria. Por isso, chuveiro ele só absorve da rede a potência o quê? Ativa. Então, o sistema fornece o chuveiro a potência ativa. Motor, por exemplo. O motor ele fornece tanto ativo como reativo, que produz campo magnético. Transformadores, tudo que tem bobina precisa de quê? De campo magnético. Aí, ó, não vamos esquecer que a potência aparente é V vezes I, a potência ativa é S vezes cosseno φ, que é o fator de potência, e a potência reativa, a gente chama ela de Q, está relacionado com a tensão e corrente, que é a potência o quê? Aparente, só que agora não é fator de potência, é o seno φ, que é o Q, que é a potência reativa dividido pelo S. Só que ela não produz o quê? Trabalho. É aquela potência que ela é necessária, porque as gerações, a transmissão de energia elétrica é tudo feito por geradores, transformadores, tudo tem bobina. Então tudo vai precisar de quê? De campo magnético. Por isso que o nosso mundo é mais o que? Indutivo, resistivo do que o que? Capacitivo. Aí só para a gente ter uma ideia, por exemplo, como você vai fazer a medição? Como você mede potência? Você pode medir a tensão com as pontas de prova e a corrente com alicate aperino, da mesma forma que a gente fez anteriormente nas outras aulas. Aí, ó, só que agora, ó, você pode posicionar. Ó, qual que é a unidade de medida de potência aparente? VA. Qual que é a unidade de medida de potência ativa? Watts. E reativa? VAR. E qual que é o cosseno θ, que é o cosseno φ? É o fator de potência. Vamos ver mais de perto, ó. Ó, ativo, aparente, reativo. Fator de potência. Ó, da mesma forma, você vai medir tensão e vai medir o quê? Corrente. Aí você vai medir as três potências e o fator de potência. Tranquilo até aí, né? Então, ó, para você olhar um exemplo numérico, por exemplo, vamos fazer isso para uma melhor compreensão. Lembra das fórmulas aqui, ó. S é igual a V vezes I, potência ativa é VI cosseno φ, reativa é VI seno φ, fator de potência é a potência ativa dividido pela aparente, e o seno φ é o reativo dividido pelo aparente. Para continuar o vídeo agora, porque ele é muito grande, você tem que continuar na parte 2. Acesse a parte 2 dessa aula.